Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio. E eu desejo a você um dia de paz, muita saúde, muita tranquilidade. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado do leite, mais precisamente do preço do leite pago ao produtor no mês de setembro. Vamos falar da importância do uso de bioinsumos na agricultura, visando resultados positivos de produção, produtividade e também no desenvolvimento sustentável. Você vai ver que a lavoura de soja dos Estados Unidos já se aproxima do final da colheita. Vamos comentar da balança comercial brasileira, que teve um superávit agora na última semana de outubro. E eu vou conversar com o Euraime de Queiroz Cunha. O Euraime é doutor em solos e nós vamos falar do sistema diamantino, uma tecnologia que pode contribuir muito com a excelente performance do seu negócio na pecuária. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do leite, mais precisamente do preço do litro pago ao produtor no mês de setembro. Como esperado pelos agentes do setor, o preço do leite captado em setembro, ele seguiu em alta. A pesquisa do CEPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP, mostra que em setembro a média Brasil, fechou em R$ 2,87 por litro, 3,3% acima do mês anterior e 33,8% maior que a registrada em setembro do ano passado. Em termos reais, os valores já foram deflacionados pelo IPCA de setembro. É uma série de preços médios recebidos pelo produtor, preço líquido, em valores reais já deflacionados pelo IPCA de setembro de 2024. E conforme análise do Milk Point Mercado, o aumento do preço do leite em setembro refletiu um desequilíbrio entre a oferta de leite no país e a demanda por produtos lácteos. Pelo lado da demanda, o Brasil tem vivenciado nos últimos meses um cenário favorável ao consumo, com baixos índices de desemprego, crescimento da renda média dos trabalhadores e maior circulação de dinheiro na economia. E esses fatores impulsionaram o apetite dos consumidores, inclusive por lácteos. Além disso, a oferta de leite não se recuperou conforme o esperado para o período. Nesta época do ano, o volume de produção é sustentado, em grande parte, pela região sul, que atualmente é a maior produtora de leite do país e atinge o seu pico sazonal justamente em setembro. Todavia, este ano, a produção na região parece estar aquém do usual, refletindo em parte os danos causados por desastres no fim do primeiro semestre. Além disso, a seca prolongada e desafios climáticos como queimadas recorrentes também prejudicaram a produção de leite na região centro-norte do país. E dentro desse contexto de oferta restrita e consumo aquecido, os preços dos derivados lácteos praticados pela indústria foram valorizados, refletindo positivamente no preço do leite pago ao produtor. E agora vamos comentar da importância do uso de bioinsumos na agricultura, visando resultados positivos de produção e produtividade e também no desenvolvimento sustentável. A conclusão ela foi apresentada pela pesquisadora Luana Nascimento. Ela é do Instituto Senai de Inovação em Biosintéticos e Fibras. Em um estudo que foi desenvolvido em parceria com a Associação Brasileira de Bioinovação, a BBI, o Brasil pode evitar a emissão de até 18 milhões de toneladas de gás carbônico ao substituir fertilizantes minerais por bioinsumos nas plantações de gramíneas como milho e trigo.
O trabalho visa subsidiar novas políticas públicas para a segurança alimentar e desenvolvimento sustentável. Pesquisadores mapearam o mercado brasileiro, analisando produtos, patentes e artigos científicos dos últimos 5 anos, destacando a importância das gramíneas na alimentação mundial e na produção de energia, e propondo uma abordagem mais sustentável para a agricultura brasileira. A pesquisa indicou que cerca de 80% dos fertilizantes minerais usados na agricultura brasileira são importados, aumentando os custos de produção. A substituição por bioinsumos pode reduzir em até 7 milhões de toneladas anuais a adição de nitrogênio ao meio ambiente, minimizando a conversão desse gás em óxido nitroso. Além dos benefícios ambientais, a alternativa pode resultar em uma economia de até 5 bilhões de dólares para o setor agrícola. O estudo promovido pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o IICA, destacou que 63% dos bioinsumos no mercado são baseados na bactéria Azospirillum brasiliense, com potencial de expansão para novas tecnologias adaptada ao Brasil, mantendo o nosso país na vanguarda da produção desses insumos. E de acordo com Fernando Souza, que é diretor de sustentabilidade da Associação Brasileira de Indústria de Bioinsumos, a produção de 1 quilo de defensivo químico gera entre 20 a 25 quilos de CO2. E dependendo do tipo de produto, como herbicidas, fungicidas, inseticidas. Em contrapartida, o uso dos bioinsumos, eles emitem 90% menos gases com a produção de 1 litro, resultante em apenas 3 a 5 quilos de CO2, conforme estudo da Universidade da Califórnia, em parceria com a Marrone Bio. E agora eu vou comentar da lavoura de soja lá nos Estados Unidos, que já se aproxima do final da colheita. De acordo com a análise semanal do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, divulgou agora em seu relatório semanal de acompanhamento da colheita da safra 24-25 de soja, indicando um avanço de 8 pontos percentuais em relação à semana anterior. Segundo o levantamento, a colheita já atingiu 92% dos quase 35 milhões de hectares previstos para a temporada. E segundo as informações, o ritmo atual da colheita está 11 pontos percentuais à frente da média dos últimos 5 anos e 7 pontos percentuais acima no mesmo período da safra anterior. Entre os estados norte-americanos, Minnesota e Louisiana se destacam, com 98% para Minnesota e 97% para Louisiana nas áreas colhidas. Além do ritmo acelerado, a safra caminha para um recorde de produção com projeções de 124 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 10% em comparação com a safra anterior. E com a confirmação dessa oferta elevada, os estoques finais no país podem alcançar quase 15 milhões de toneladas, que é o nível mais alto em 7 anos. Esse cenário de ampla disponibilidade tem gerado impactos no mercado internacional, pressionando as cotações da soja, principalmente na Bolsa de Chicago, em meio a expectativas de aumento na oferta global, conforme informou a análise semanal do CPEA. E agora você vai ver que a balança comercial brasileira teve um superávit na última semana de outubro. A balança comercial do nosso país registrou superávit de 688,5 milhões de dólares na 4ª semana de outubro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior e Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que esses dados foram divulgados agora,
e o valor foi alcançado com exportações de 6 bilhões 130 milhões de dólares e importações de 5,4 bilhões de dólares. No mês, o superávit acumulado é de 3 bilhões 800 milhões de dólares e no ano de 62,9 bilhões de dólares. Até a quarta semana de outubro, a média diária das exportações registrou uma baixa de 6,7% em relação à média diária do mesmo mês do ano passado. O resultado se deu devido à queda de 18,6% em agropecuária, que somou 4,7 bilhões de dólares, uma queda de 17,6% em indústria extrativista, que chegou a 5,5 bi, e crescimento de 3,7% em indústria de transformação, que alcançou 14,6 bilhões de dólares. E depois do intervalo, eu vou conversar com Euraime de Queiroz Cunha, ele é doutor em solos, e nós vamos falar do sistema diamantino, uma tecnologia que pode contribuir muito com uma excelente performance do seu negócio na pecuária. Nós voltamos já, é um minutinho só. Nós estamos de volta e agora vamos comentar da compra do Minerva do Marfrig pela Minerva. A Minerva anunciou agora ao mercado um fato relevante que finalizou a aquisição de 13 unidades industriais e de um centro de distribuição pertencentes à Marfrig. A transação, no valor de aproximadamente 5 bilhões 680 milhões de reais, foi realizada após o cumprimento das condições estabelecidas no contrato de compra e venda entre as duas empresas. A aquisição inclui estabelecimentos localizados no Brasil, na Argentina e no Chile, e amplia a capacidade industrial do frigorífico Minerva, que agora opera 46 unidades distribuidoras por 7 países, incluindo Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, Colômbia, Chile e Austrália. Anteriormente haviam sido pagos 1 bilhão e 500 milhões de reais no anúncio do negócio no ano passado. A Minerva informou que os novos ativos permitirão à empresa processar até 41.789 bovinos e 25.716 ovinos por dia. O primeiro abate nas unidades adquiridas está previsto para 4 de novembro, como parte do cronograma de integração operacional. Além disso, a companhia convocará uma Assembleia Geral para ratificar a operação, conforme exige a lei da SA. Acionistas que discordarem da transação poderão exercer o direito de retirada, caso aplicável com reembolso de suas ações, seguindo os valores do patrimônio líquido da empresa. A Minerva também aguarda a aprovação regulatória para concluir outra aquisição relacionada a 3 plantas de abate no Uruguai, como parte da sua estratégia de expansão na região. E com as aquisições, a Minerva Foods reforça sua liderança como maior exportadora de carne bovina da América do Sul. E agora eu vou conversar com Euraime de Queiroz Cunha. Nós vamos falar de um tema importantíssimo. Nós vamos falar do sistema diamantino. É uma tecnologia que pode contribuir muito com uma excelente performance do seu negócio, principalmente na pecuária. O Euraime é doutor em solos. Euraime de Queiroz Cunha, muito obrigado pela sua vinda até aqui. Muito bom dia, tá tudo bom? Bom dia, Tony. Agradeço o convite novamente. É sempre um prazer estar com você aqui. Bom, Euraime, nós temos aí já o sistema diamantino, já está no mercado já há algum tempo, e talvez tem muita gente praticando, mas é um tipo de manejo, vamos dizer assim, mais rústico
principalmente voltado para a reforma de pastagens. E apresenta altamente, assim, como resultado fantástico, não só em termos de comida, de volume de comida, como melhoria do solo, e também com um custo muito inferior a alguns outros, vamos dizer assim, sistemas de implantação para recuperação de pasto. É mais ou menos isso, né, Aurélio? Isso, Toninho. O sistema diamantino, ele foi validado, né, recentemente pela Embrapa Agropecuária Oeste, né, de Dourados, junto à Latina Seeds, no qual hoje nós faz parte do nosso negócio, né, que é nada mais do que a reforma de um pasto degradado ou a implantação de uma pastagem através da cultura do sorgo silagem, sorgo forrageiro. E isso voltado para o pecuarista. Nós sabemos o número de pasto degradado que tem a nível nacional e o conceito é reformar o pasto através da silagem e essa silagem pagar todo o custo de plantação para o pecuarista. Então ele faz o investimento e retorna o investimento, deixando o pasto 100% reformado. E a gente tem que entender que a silagem, que o sorgo, é uma cultura rústica, se não me falha a memória, de origem africana, né? Isso. E é uma cultura que resiste bem e, vamos dizer assim, ela é mais bruta e automaticamente, sendo mais resistente, inclusive às condições climáticas, você pode ter um pasto, vamos dizer, quase que a custo zero, né? O conceito a custo zero é uma realidade, né, da reforma através do sistema diamantino. E a rusticidade do sorgo, devido a essa característica do sorgo, é que faz com que o sistema diamantino ele tenha excelentes resultados. Pois nós sabemos que a grande maioria dos pecuaristas a nível nacional é precário em equipamento, em trator, pulverizadores. Então o sorgo se adequou, né? Vale dizer que são sorgos apropriados, forrageiros e silagem, para realmente entregar o resultado a custo zero. Tá? Com investimento de médio a médio alto investimento, né, no sentido de potencial produtivo, buscando, né, através dos materiais, né, da Latina, tecnologias agregadas ao sorgo que tem rusticidade, mas tem potencial produtivo. Sim, claro. Em um ou dois cortes. Tá? Então, assim, temos que estratificar um pouco o formato do uso, que ele pode ser utilizado no verão. O que é o termo verão? Até dezembro, começou-se as chuvas, plantio novembro, dezembro. Com isso, ele vai fazer um primeiro corte para silagem e pode fazer um segundo corte no rebrote, potencializando, assim, até acima das 100 toneladas por hectare de matéria verde no sorgo. Então vamos tentar resumir. Você que é produtor rural, que é pecuarista, está com seu pasto degradado. Eu vou reformar meu pasto, eu vou passar a grade. Esquece tudo isso aí. Entra com sorgo e capim. Agora, a época é agora. Até dezembro, mais ou menos. Isso é o plantio de verão, mas, sim, por exemplo, se o pecuarista, através dessa reportagem de hoje, ele falou assim, rapaz, vou fazer a reforma. Ele tem tempo hábil para fazer investimento em planejamento, calcário, e pode fazer uma implantação janeiro e fevereiro. Que aí é o sorgo de inverno. Ele vai dar um corte, produzindo na casa e variando de 30 a 50 toneladas de silagem por hectare, através do sorgo integrado com a forrageira. Lembro ao todo pecuarista que é integrado, tá? E tem que ser uma semente de alto vigor, de alta qualidade. Por quê? Porque o sorgo é rústico, o sorgo ele desenvolve rápido, abafa a forrageira, então a forragem ela tem que germinar rapidamente com alto vigor, para que quando cortar o sorgo para silagem, o pasto vai rebrotar para utilizar para pastejo durante toda a entre-safra e o pasto ficar reformado. Dado o primeiro corte, eu vou colher tanto capim quanto sorgo. Certo? Exatamente. E aí eu falo, bom, eu vou esperar agora porque eu quero um rebrote. Automaticamente vai vir o capim e o sorgo também. No primeiro corte, eu posso ter de 35, vamos botar lá uma média, 40 toneladas por hectare. Um exemplo. Perfeito. Certo?
No segundo corte, eu vou ter o quê? Então, esses materiais desenvolvidos pela Latina, que é o super sorgo e o sorgo gigante, no primeiro corte eles vão ofertar isso aí entre 40 e 60, até 40 a 80 toneladas, mas como que é discrepante assim? Depende, investimento, do trato solo, cultural, uma série de contextos. Uhum. E no segundo corte, normalmente, ele vai conseguir produzir na casa de 50% a 60% do potencial produtivo do primeiro corte. Ah, entendi. Perfeito? Se ele produzir 80 toneladas no primeiro corte, ele tem um potencial produtivo genético de ter uma produtividade 50% a 60%, ou seja, 40 a 45 toneladas num segundo corte, agregando e acima das 100 toneladas. Entendi. Em 2 cortes. Entendi. Bom, e é uma cultura que, vamos dizer assim, não é porque é uma cultura rústica que você vai simplesmente passar uma grade, um arado e jogar de qualquer jeito. Não, não é bem por aí. O ideal é você fazer a coisa dentro do programado, dentro das especificações técnicas, mesmo que você no primeiro ano não colha aí os seus 60, 80 toneladas por hectare, mas uma coisa eu te garanto, ruim por ruim, 40 você colhe. De 30 a 40 toneladas você colhe. E vale dizer que o equilíbrio de pagar o custo de toda a reforma através da silagem está variando nessa casa das 30 toneladas. Pois é. Aí é que é a grande sacada dessa entrada. Eu conheço, já filmei, já fiz reportagens sobre isso, de pecuaristas, principalmente pecuaristas de leite, que eram avesso ao sorgo, mas muito avesso. Eu falei, faz um teste, planta uma parte da sua propriedade com sorgo e capim. Resumindo, o resultado foi fantástico. E agora, eu aqui conversando com o Eurênio, agora eles já passaram um produto para dessecar o capim, porque o capim veio, que é uma loucura, e agora vão entrar com sorgo novamente em plantio direto. Por quê? Porque o solo, que antes era um solo que passava grade, arado, passava mais uma grade, plantava, hoje não. Coloca, mata o capim e entra direto com a plantadeira. É uma outra vantagem de recuperar o solo. Isso. Mas vale dizer, Toninho, para reforçar que o sistema diamantino, ela é para você, um pecuarista, vamos dizer que tem 50 hectares. Hoje ele tem estrutura para reformar 10 hectares do pasto degradado. Então essa safra agora, 24, 25. Reformou 10 hectares, safra seguinte, 25, 26, ele vai reformar mais 10. Então ele vai reformando todo o pasto da sua propriedade através do sistema diamantino, através do sorgo, forrageiro, mais o capim que ele deseja colocar naquela área. Pode ser que no primeiro pasto, um pânico, por exemplo, um mombaça. Pode ser que no outro ano ele vai fazer um braquiarão. Pode ser que no outro ano ele vai fazer um maçai. Então não se desseca, ele vai reformando a propriedade e elevando o potencial produtivo a custo zero através do sistema diamantino. Pode ter certeza absoluta do que nós estamos falando aqui. Absoluta. O resultado é fantástico. E você tem tempo para fazer. É bom a gente lembrar que a forma de você conduzir a pecuária mudou e mudou muito. Hoje você não pode mais tocar pecuária como a gente tocava há 10, 15 anos para trás. Acabou, morreu. Você tem que preparar comida para você se garantir na época da seca. Principalmente agora, o exemplo que nós tivemos, né, Eurênio? Agora, recente, agora. Nós estamos vivendo isso. Com certeza, né? Quem tá com estratégia de alimentação está colhendo fruto. Por quê? Está conseguindo agregar em peso, em arroba, antecipar. E aí, estrategicamente, comercialmente e economicamente, é verdade. Tá dando 10, 20, 100 passos à frente de quem não fez o investimento. Pode ter certeza absoluta. É um caro que sai de graça. A princípio, né? Um caro, mas não é não. Então, pense bem nisso aí, nesse sistema diamantino, que é o sorgo com capim, colhe a primeira leva e você tem um rebrote que pode te dar aí mais algumas toneladas e garantir a sua seca. Pode ter certeza absoluta. Funciona e funciona bem. Bom, se você quiser bater um papo com o Eurênio, você entra no site www.santafé.com.br, né?
É isso mesmo? Isso, www.sementesantafé.com. sementesantafé.com.br. Ou no nosso Instagram também. Então, entra lá, bate um papo com o Euraime, que ainda dá tempo de você preparar o seu terreno para o próximo ano. Euraime, muito obrigado e até a próxima. Tony, agradeço novamente o convite em nome da Semente Santa Fé. Muito obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. Nós terminamos o nosso programa com a seguinte frase: a arte de viver consiste em tirar o maior bem do maior mal. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.